No Cidade Entrevista de hoje, vamos falar sobre a polêmica que envolve a realização de uma vaquejada na Arena de Pernambuco, que traz de volta o debate sobre o esporte, a vaquejada e as condições dos animais. A vaquejada tem ligação com maus tratos aos animais ou não? Há proteção suficiente para que a vaquejada possa acontecer sem prejuízo à saúde dos animais? Estão conosco para debater esse assunto os deputados estaduais Romero Albuquerque, do União Brasil, e o Anderson Florencio, do Solidariedade. A gente vai fazer aqui realmente um debate, né? A gente vai deixar os dois à vontade, mas estamos aqui dando, né, as nossas inserções uma vez ou outra. A gente pede aos deputados que tenham aí um controle do tempo, né, para que vocês não se estendam tanto e o debate possa ficar mais ritmo e mais dinâmico. Vamos até às 7h50. Bom dia, Romero Albuquerque. Bom dia, o Anderson Florencio. Começando pelo Romero. Primeiro, gostaríamos de saber qual é a sua posição diante da prática da vaquejada. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos os ouvintes. Meu pai que está aí escutando. Eu vou ser bem honesto com quem está ouvindo agora, tá? Tem gente que vive da vaquejada, que sustenta filho, que paga conta. Eu respeito essa gente. Minha briga não é com o vaqueiro, nunca foi. Minha briga é com o que acontece dentro daquela arena quando a transmissão não mostra. Porque a cauda do boi, que é a extensão direta da coluna vertebral, 2 vaqueiros agarram essa cauda, puxam o animal, sei lá, às vezes a 60 km por hora, e até o animal cair e desabar no chão. Então imagina alguém agarrar a sua coluna, puxar toda vez, com toda a força, até você cair de costas. É isso que todas as vezes esses animais sofrem. Às vezes a cauda arranca, a pele sai inteira, como quem tira uma luva, mas junto vem a carne viva. E, enfim, na veterinária chamam isso de desluva, né? E no dicionário de qualquer pessoa de bem chama isso de tortura. Por isso eu sou contra a vaquejada. O Anderson Florencio, bom dia. Bom dia, amigos. Bom dia a todos que estão participando junto conosco, nos ouvindo, ao deputado Romero Albuquerque. É o que o deputado Romero Albuquerque fala de um cenário que existia no século passado, né? A gente vive hoje num novo século, onde houve uma manifestação e uma grande movimentação nacional para que a vaquejada ela pudesse permanecer existindo. Lá atrás, eu, Romero e tantos outros que defendem o bem-estar animal, nos mobilizamos para que a vaquejada pudesse ter um avanço, que a sua cultura ela pudesse ser permanecida. A vaquejada já é registrada desde do ano de 1700. Então existe um histórico no Nordeste em especial e em Pernambuco, onde envolve cultura, onde envolve tradição, e era necessário um avanço no que se refere ao bem-estar animal. E esse processo aconteceu desde a década passada, não é, quando houve essa movimentação. Inclusive ela é reconhecida hoje na Constituição Federal. E, inclusive, no ano de 2017, o próprio Ministério da Agricultura e Pecuária, ele reconheceu como apropriado o regulamento da ABVAQ, que é a associação onde faz todos esses eventos, como apropriado para zelar pelo bem-estar animal dos bovinos e equinos participantes dessa prática esportiva. Isso aconteceu, inclusive, com fiscalizações nos grandes eventos. Hoje, a vaquejada, existe um juiz de bem-estar animal que garante o cumprimento dessa regulamentação, ou seja, tanto equinos como bovinos hoje estão protegidos, não é, por essas orientações. Então, tudo isso que o Romero falou é verdade, mas no século passado, não é? Nos eventos desse novo século, isso já não acontece mais, pode ser comprovado por todos que participam das vaquejadas, que virou um grande evento que movimenta bastante. 800 milhões é movimentado anualmente, não é, com o mecanismo da vaquejada. Então é muito importante para todo o Nordeste. Deputado Romero, diante daquilo falado pelo seu colega, o senhor tem recebido, então, alguma denúncia de que as práticas não são essas? Vitor, é importante a gente esclarecer para todos os ouvintes e separar as coisas que o deputado Anderson falou. A tradição de 1700 era trabalho, tá? O vaqueiro precisava pegar o boi solto na caatinga para marcação. A própria OAB do Ceará, ela documentou esse histórico, tá? O que existe hoje é negócio de entretenimento, com som alto, com ingresso cobrado. A tradição, que era o suor do vaqueiro na caatinga, não a arena com patrocínio. E o STF, sim, votou pela constitucionalidade.
Só que em 2016 faltou o deputado antes esclarecer isso, que o ministro Marco Aurélio, que foi o relator da ADI, votou que a crueldade é inerente à técnica. Então o que é que mudou entre 2016 e 2025? A pressão da bancada ruralista, que aprovou essa emenda, a gente acompanhou, aprovou às pressas. E o que é que não mudou? Não mudou foi a dor do boi, a coluna do boi, a cauda arrancada. Nenhuma votação vai tirar a dor de um ser vivo. Então, eu posso falar da rinha de galo, que também era legal antes de ser proibida. Posso falar também da farra do boi, que era legal. O trabalho infantil, que era legal. E legal não significa justo. O boi não sabe se a vaquejada é constitucional ou não. Ele só sabe que dói. E eu não estou sozinho nisso. Eu estou com a ciência veterinária, estou com os laudos do Conselho Federal de Medicina Veterinária, estou com as fotos de bois que foram retirados de trator, inclusive vai ter trator na Arena de Pernambuco, nessa vaquejada. Por qual motivo? O STF não sabe, mas existe esse trator porque os bois não conseguem levantar diversas vezes quando são derrubados. Então, o STF decidiu sobre a lei e eu falo sobre o boi. E o boi continua quebrando a coluna depois da votação do STF, igualzinho a antes. Ou seja, para mim nada mudou. Então, são só contextos aí que o deputado defende a vaquejada, mas eu sou completamente contra e vou continuar sendo. A gente respeita a posição de Romero, mas o que ele está falando realmente não acontece mais, né? Não é verdade. Hoje existe a proteção de cauda, onde existe uma extensão da cauda, não há mais o contato direto com a cauda do animal. Não é? A gente não registra esse tipo de cenário que o deputado falou. Muito pelo contrário, né? Todas os eventos, é necessário, como eu falei, o juiz de bem-estar animal. O animal só pode fazer 3 corridas, não pode mais o uso de chicote, ou seja, quando o animal é verificado que sofreu, talvez, algum tipo de dano, ele é retirado e é desclassificado. Então, ninguém promove mais esse tipo de situação, que era verdade, como eu falei anteriormente. Não é? Quando ele fala que a vaquejada, que antigamente era a pega do boi, que o vaqueiro tinha que sobreviver, graças a Deus, Romero, hoje o vaqueiro, lá a criança, que começou lá com seus 10, 12 anos, se tornou um vaqueiro, ele tem a perspectiva de continuar morando no interior, de viver daquilo que ele sempre sonhou. E os vaqueiros hoje estão ganhando muito bem, graças a Deus, devido a esses eventos. Ou seja, nós modernizamos, demos luz a uma atividade cultural, certo? Que é proveniente do Nordeste, que sempre foi apartado do Brasil, e a gente tem hoje a vaquejada como uma referência, partindo de Pernambuco, partindo do Nordeste. E eu vou dizer, a conquista que tivemos de fazer a vaquejada na Arena de Pernambuco vai dar ainda mais visibilidade, né? Isso cria uma grande perspectiva para o fabricante lá do ferro e do aço de Cachoeirinha, perspectiva para as cidades que têm tradição, como Surubim, como todo o entorno ali, né, do agreste pernambucano, né, que precisa, né, fomentar a sua economia, que precisa movimentar as feiras, que precisa movimentar o seu comércio e precisa também ter um olhar apurado no que se refere ao bem-estar animal. Se você for visitar, eu convido o deputado Romero Albuquerque e qualquer um que esteja aí nos ouvindo para convidar como são tratados esses animais. Esses animais são verdadeiras preciosidades, tratados como atletas olímpicos. Você vai num áreas desse, você vai numa criação de bovinos, tanta alimentação, como cuidados médicos, cuidados de ambientação, tudo isso é feito num alto padrão. Essa história, né, do maus tratos acontece quando a gente vê animais na rua, né? E por isso que a gente vem tendo um trabalho de bem-estar animal agora aqui em Pernambuco, especialmente com o lançamento de mais de 30 mil castrações que vai ser realizado pelo governo do estado de Pernambuco. Isso sim é um trabalho de fomento, é um trabalho de governo, onde o Pernambuco hoje, através do governo da governadora Raquel Lira, é o estado que mais vai promover no Nordeste castração animal. Ou seja, isso é promover bem-estar animal. Ao mesmo tempo, fomentando a cultura, a tradição, o negócio, o comércio, o desenvolvimento do interior de Pernambuco através das vaquejadas. Ou seja, uma coisa não confunde a outra. Pelo contrário, tem que ser complementar, tem que ser trabalhado e a gente está fiscalizando. Eu convido o Romero junto com a gente na Arena de Pernambuco, no grande evento que teremos. Não é uma grande conquista de Pernambuco, inclusive, sediar o último momento da competição nacional e a gente está lá fiscalizando, não é, acompanhando o que está acontecendo nesse grande evento que vai ser promovido por Pernambuco. Deputados, por favor, deputado Romero, só um instante, por favor. Surgiu aqui uma dúvida, inclusive da nossa ouvinte Maria Telma, sobre esse juiz
que avalia a condição dos animais. Quem é essa pessoa? Qual é a formação dessa pessoa? Em que momentos esse juiz está presente? Como que se dá essa atuação, deputados? Por favor. É um juiz contratado pelo próprio evento que cedia, ou seja, aquele veterinário, aquele juiz que não vai dizer que houve maus tratos. Mas aí eu quero dizer para os ouvintes... Não é verdade, Romero. Aí você tá atingindo a classe do veterinário que foi contratado para realizar seu trabalho, que tem a competência técnica para isso. E existe um regulamento a cumprir. Isso não é verdade, Romero. Estou falando a verdade. Estou esclarecendo só os fatos, porque ele é contratado pelo evento que está sendo produzido da vaquejada, pela organização. Ele não pode ser contratado por outro evento, né? Ele tem que ser contratado pelo evento que vai ser realizado. Poderia ser indicado por uma instituição de defesa dos animais. Romero, as vaquejadas, elas são acompanhadas pelo Ministério Público. O Ministério Público dá parecer. É isso que eu dizendo, está faltando você adentrar mais no assunto, entender melhor o processo. O Ministério Público, ele acompanha esses eventos, entendeu? É uma fiscalização externa. Deputado, só um instante, deputado Romero, eu peço desculpas ao senhor. Deputado Anderson, deputado Romero está tentando avançar Não, ele pode falar. No discurso dele, por favor. Por favor, deputado Romero. Muito obrigado, Vitor. Eu estava explicando que quem contrata isso daí, a realidade, é o próprio evento. Eu gostaria que a ONG tivesse uma participação. O deputado Anderson me convidou para participar da vaquejada e, com toda certeza, eu vou participar se eu não conseguir barrar, porque eu vou lutar para barrar ela na justiça. Porque é um absurdo que o governo do Estado, que ao invés de estar promovendo campanha de castração, como Vossa Excelência citou, ele esteja incentivando em paralelo, na contramão do que Recife fez, proibindo as carroças. O que é que o governo de Pernambuco faz? Simplesmente promove um evento onde vai derrubar cavalo. Isso daí eu sou completamente contrário. Então, respondendo à dúvida da ouvinte, hoje o juiz é contratado pela própria organização, mas não tem nenhuma indicação de ONG, não tem nenhuma participação de um defensor dos animais que possa averiguar de fato se ali houve maus tratos. Então, quero falar aí para o ouvinte que o juiz lá que vai ser contratado, que foi contratado pelo evento, ele vai ter a participação de um deputado que vai fiscalizar a defesa animal lá, verificar se tem boi sofrendo maus tratos, se tem cavalo sofrendo maus tratos. Agora, quando você verificar, Humberto, depois você venha para nossa rádio aí, avisar todos os ouvintes, né, qual é o nível de estrutura, o nível de cuidado que tem um evento como esse. É importante que você faça a fiscalização e eu irei junto com você, como o Ministério Público aqui, eu vou dizer aos ouvintes, relatório de vistoria de perícia realizado pelo Ministério Público de Pernambuco durante a vaquejada de bezerros, atestando que a vaquejada não causa maus tratos, seguindo o regulamento. Isso é um fato real, entendeu, Romero? Então a gente tem que ser muito claro com os nossos ouvintes. É correto você defender sua bandeira, ter suas posições, mas a gente não pode fazer ilações, a gente tem que falar do caso concreto. Isso que você fala era a realidade do século passado. Esse novo século são grandes eventos estruturados, não é? E com cuidado específico nisso, né? Esses animais, tanto bovinos como equinos, como eu disse, são verdadeiras joias. Não há nenhum interesse do realizador do evento ou do praticante do evento de causar maus tratos naquele animal que vale muito dinheiro, inclusive. Entendeu? Então, esse de fato é a realidade de hoje, né? Foi um movimento nacional que aconteceu, que lá atrás, eu concordo com você, lá atrás não havia essa preocupação, mas que isso foi superado e hoje é um novo momento. Você citou o exemplo do Ministério Público de Bezerros, né? Mas eu vou citar o exemplo do Ministério Público do Piauí, que documentou animais com fraturas, com caudas mutiladas, num evento que foi do circuito, a VIP, lá em Teresina. Em 2024... deputado Anderson, 20 animais foram encontrados mortos numa vaquejada em São Sebastião Barros, lá no Piauí, sem água, sem comida, sinais de maus tratos. Isso aí é uma vaquejada que evoluiu 2024. Certo. Então, é a minha vez de pedir, sabe? Você cita aí informações do Ministério Público, mas eu não vi aí um laudo veterinário independente, tá? Sem ser de uma organização da vaquejada, que prove que o boi não sente dor quando é puxado pelo rabo a 60 km por hora. Eu queria ver esse laudo pra gente, eu chegar aqui, retornar na rádio e falar aqui, minha gente, existe realmente esse laudo aqui, esse veterinário aí atestou que o boi, quando ele é derrubado, ele não sente dor. Aí, Romero, tem o atestado do Ministério da Agricultura, portaria número 1781, de 14 de agosto de 2017, do Ministério da Agricultura, reconhecendo o regulamento geral, né, da associação como apropriado para zelar do bem-estar animal dos bovinos e equinos participantes de prática esportiva. Isso é um documento oficial.
Então, mas aí você está falando do Ministério da Agricultura, né? Eu estou falando aqui de um laudo veterinário independente que prove que o boi não sente dor quando é puxado pelo rabo a 60 km por hora. É isso que eu estou esperando. E você acha que o laudo dado pelo Ministério da Agricultura foi feito por algum transeunte? Com certeza foi feito por especialista, claro. Pela bancada de agricultura. Então, essa indicação aí, ela não reflete nada, porque quem indicou isso daí diz que o boi está acostumado, só que boi é animal de fuga por natureza. Aí a gente tem a veterinária, a doutora Vânia de Fátima, que apresentou isso lá no Senado Federal, o barulho, luzes, pessoal gritando, isso causa pânico antes da derrubada. Então imagina, você num beco escuro, deputado Anderson, cercado de gente gritando, holofote na cara, e alguém vem por trás, agarra a tua coluna, puxa até você cair, isso acontece toda semana. É isso que o boi vive. Acostumar um ser vivo ao terror. Então você é a favor do fim da vaquejada em Pernambuco e no Nordeste. O seu posicionamento não é de evolução da vaquejada, o seu posicionamento é de aniquilar, não é, essa cultura nordestina, de aniquilar esse modo de renda que acontece em todo o nosso estado, não é? Então o seu posicionamento é de dar fim de uma vez por todas. É isso que eu estou entendendo, né, Romero? Não é você avançar como nós estamos avançando, né? O seu posicionamento é de fim, não é? Que tudo que envolve a vaquejada, ela possa se acabar. É isso o seu posicionamento, não é isso? Não tenho problema em dizer a realidade. Aqui eu não vou lutar aqui pelo voto da vaquejada. Eu sou contra a vaquejada, eu respeito demais quem trabalha. Agora, meu problema é com o método. Meu problema não é com o trabalhador. Já existe, deputado Anderson, prova do laço que mantém toda a habilidade do vaqueiro sem derrubar um animal. Já existe turismo rural, já existe festival de cultura sertaneja, já existe prova equestre sem violência. Agora, usar o sustento do vaqueiro como um escudo para não falar do boi, que está com a coluna partida, é uma covardia intelectual. O vaqueiro, ele merece uma transição justa, não merece ser usado como desculpa, porque se fosse desse jeito, a gente não teria proibido as carroças no Recife, porque há uma cultura, Romero, vocês passaram mais de 10 anos para fazer agora, no ano eleitoral, um movimento aí de proibição das carroças do Recife. Eu era vereador, inclusive até antes de você, a gente discutiu, votou lá no plenário, em 2013, inclusive a Câmara de Vereadores do Recife, sem energia elétrica, nós fizemos uma votação, conseguimos aprovar, e mais de 10 anos que você, com a sua gestão lá do PSB, não consegue realizar esse tipo de procedimento no Recife, que é, de fato, um escândalo que acontece no Recife, e a gente sabe que esse movimento só aconteceu agora por causa do ano de eleição, entendeu? Essa é a verdade também, mais de 10 anos e a incompetência do governo do PSB em não resolver o problema das carroças no Recife. Isso é o fato. Que bom, deputado Anderson, que você falou isso. Você fez parte da base do PSB, fez base da parte de Geraldo Júlio, fez base do governo Paulo Câmara, e hoje nós estamos aqui. Eu não fiz base do governo Paulo Câmara, não, tá? Eu fui oposição 4 anos ao governo Paulo Câmara, você está equivocado. Dia 6 de março do primeiro ano do seu mandato, 2019, você declarou que sai da base da bancada do governo de Paulo Câmara. Com 30 dias de mandato. 30 dias de mandato. Mas não foram 4 anos, foram... Eu me elegi na base e com 30 dias de mandato eu fui para a oposição. Agora, Vossa Excelência que já mudou até de nome no plenário. Já mudou até de nome no plenário, que Vossa Excelência usava outros nomes de outros grupos políticos. Mas eu acho que isso não é o caso do momento, né? O que eu quero dizer é que o governo do PSB, primeiro, é incompetente para realizar os avanços no que se refere a bem-estar animal. Muito diferente do governo da governadora Raquel Lira, certo? Que está fazendo o maior programa de castração da história do Nordeste. Deputado mais de 30 mil castrações. Deputado, isso é uma preocupação efetiva com o caso concreto, que é o bem-estar animal. E, naturalmente, apoiando a cultura pernambucana, a cultura nordestina, o desenvolvimento econômico, naturalmente garantindo que o bem-estar animal ela possa ser preservado. Deputados. E é essa visão que nós defendemos. Deputados, por favor, deputado Romero, por favor. Os senhores estão indo a outros assuntos, entendo que são assuntos afins, mas estamos em fuga ao tema central e já estamos aqui em cima do nosso horário também. Eu gostaria de perguntar ao deputado Romero, que falou agora há pouco, que vai tentar barrar o evento da vaquejada na Arena. Como é que o senhor pretende fazer isso, deputado?
Vou buscar todas as medidas legais que cabem. A nossa equipe jurídica está estudando para que esse evento não aconteça, tá? Porque a gente está indo em contrário ao que Recife fez, que é proibir as carroças. Foi mais de uma década de tentativa de proibição das carroças. Houve resistência, todos acompanharam. E agora colocar uma vaquejada dentro da região metropolitana com dinheiro público, isso daí é um absurdo. A gente não vai permitir que um governo como esse, que abandonou a causa animal, que aí coloca um representante da bancada do governo para falar que Recife é incompetente, e a governadora que está há 4 anos aí não fez nada pelas carroças. A gente precisa acabar com essa vaquejada e com qualquer coisa que maltrate os animais. O Anderson, uma vaquejada na Arena de Pernambuco acontece. Vamos ter o maior evento da história equina, do agronegócio de Pernambuco, graças à mobilização da governadora Raquel Lira, das empresas privadas que estão patrocinando o evento, de todo um contexto econômico e cultural que existe por trás disso. Com certeza, o interior de Pernambuco está em festa, porque vai ser recebido na região metropolitana num grande palco, numa grande apoteose, ou seja, Pernambuco é referência para todo o Brasil. Eu tenho certeza que nós vamos ver aquela arena lotada, aquela arena vibrando, com o Nordeste vencendo, com Pernambuco vencendo. E, naturalmente, nós faremos o nosso papel de fiscalizar, de acompanhar o bem-estar animal. E eu posso garantir, esses animais são animais, como eu falei, preciosidades. Não é? Todos nós temos muito cuidado com eles, tanto os aras, a criação de bovinos, ou seja, e todo o comércio, todo o desenvolvimento econômico que envolve isso. Cidades como Cachoeirinha, que vive do couro e do aço, Caruaru, né, que tem sua feira, o seu comércio, né, baseado também nessa movimentação realizada no interior, ou seja, é Pernambuco vencendo, é o Nordeste vencendo, sendo uma grande apoteose para todo o Brasil. Então, é um momento de comemoração e grande festa da nossa cultura. Deputado Romero Albuquerque, muito obrigado pela participação conosco. Um bom dia para o senhor. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado, Renata, a todos os ouvintes. Eu queria dizer que esse relato que o deputado Anderson falou é um relato de quem apoia o sofrimento animal. Eu não apoio, eu não tenho como comemorar, não tenho como torcer que aquela arena ela esteja lotada, eu tenho como torcer que não tenha lá boi sendo derrubado para que não tenha sofrimento para os animais. A vaquejada ela pode até existir, agora sem a derrubada violenta. Eu citei aqui que existe prova do laço. O nosso povo nordestino tem essa grandeza, tem a grandeza de evoluir sem perder a identidade. É a cultura que evolui, que celebra a vida. Eu protejo quem não tem voz sempre, não só quando dá voto. Muito obrigado a todos. Deputado obrigado pelo convite, meus amigos. Tudo isso que ele falou que está acontecendo agora, né? É a vaquejada responsável, é a vaquejada com o juiz de bem-estar animal, é a vaquejada fiscalizada pelo Ministério Público, garantido, né, pela nossa Constituição Federal, acompanhado pelo Ministério da Agricultura, com apoio dos governos municipais e estaduais, ou seja, tudo que o Romero falou é o que vem acontecendo. E a gente tem que comemorar isso, essa evolução que já tem mais de uma década, não é, que as pessoas podem comprovar, não é aquele que vai lá participar do evento como assistindo o evento, acompanhando esse mega evento, essa coisa maravilhosa, né? Vai acompanhar que os animais estão sendo muito bem tratados, que não tem mais uso de chicote, que não tem mais espora afiada, que a cama onde o boi é derrubado, ela tem um tamanho diferenciado, né? Desde então, que o rabo não é mais tocado no rabo, existe um alongamento do rabo artificial, ou seja, tudo isso que o deputado Romero está falando é o que acontece hoje. Eu tenho certeza que ele vai lá aplaudir junto conosco. Ah, louco! Deputados, muito obrigado. Debate acalorado. Nós agradecemos a presença dos senhores. Deputado Romero Albuquerque, do União Brasil. Deputado Anderson Florencio, do Solidariedade. Manhã Cidade.